O lance de mixagem, existe uma organização, porque a mixagem, o que acontece? Você lida com características muito diferentes, musicais e técnicas, né? Assim, vamos pegar um exemplo clássico: bateria, guitarra, base, teclado e baixo, alguma coisa fazendo solo e voz. E essa voz, dentro dela você tem voz, backing vocal e um coro. Então você montou 4 elementos, 4 grupos, né, que vão compor a mixagem. Então, eu gosto de fazer assim, eu gosto de pegar, por exemplo, separar em grupos, equilibrar eles individualmente dentro daquele grupo. Por exemplo, se você tem um kit de bateria, você tem um equilíbrio interno da bateria. Você tem o equilíbrio do bumbo com a caixa, com os tons, com os pratos. E depois você tem o equilíbrio desse kit com os outros elementos que fazem a música, com a harmonia, voz. Então, primeiro eu faço aquele equilíbrio ali, depois eu começo a equilibrar aquele grupo com os demais. Não existe uma ordem de por onde começar, mas é uma coisa meio óbvia para mim você começar a mixar da bateria, do ritmo. Assim. Tem técnicos que preferem, produtores, enfim, que preferem começar a mixar pela voz, por exemplo. Faz sentido eu começar a mixagem pela voz, não para poder definir a voz na mixagem, mas para garantir para a voz um espaço adequado, né? Que você colocou ela num momento que não tinha ninguém ocupando. Então, você põe a voz lá e vem fazendo a banda chegar até um momento em que ela não ultrapasse o espaço que a voz já definiu. Então faz sentido nesse aspecto. A voz, cara, na verdade é sempre aquele grande segredo da mixagem. Não diria o segredo, é o grande acerto ou o grande erro da mixagem, é a voz. Por quê? Se você não cuidar bem dessa coisa de voz, você tem uma sério risco de cair numa dessas duas situações que não é boa. Nenhuma delas são boas. Se a voz está muito alta, você perde aquela relação de banda. Fica aquela coisa de jingle, ou de karaokê, ou de, sacou? Ou de cantora e banda. Tem que ter, né? Você perde essa relação. E se a voz fica enterrada demais na banda, fica estranho, porque fica aquela sensação de que você queria entender um pouco mais o que está acontecendo. Às vezes deixa de entender algumas palavras. Um final de frase, ou então uma coisa tipo assim, você está num outro cômodo da casa, a música tocando lá, você já não consegue entender direito, que você não está tão claro assim. Então, o equilíbrio da voz é um ponto muito, muito pequeno, assim. Um pouquinho para lá está ruim, um pouquinho para cá está ruim. Então, a sua margem de acerto é pequena. Então, faz sentido você iniciar uma mixagem pela voz, se você avaliar esse aspecto. Agora, eu particularmente não fui feliz nisso, mas também não investi tanto, porque a mixagem, você mudar uma forma de mixar, demanda um investimento de tempo. Assim, você não vai conseguir fazer isso na primeira tentativa, realmente é bem melhor. Às vezes até o cliente que eu escolhi para fazer isso não foi o cliente adequado que ficaria bom fazer isso. De repente tinha que ser um outro trabalho. Mas o problema maior disso é porque essa coisa de você mudar uma forma de trabalhar, isso cai para cima do cliente. Primeiro porque é um risco, se não der certo, ele está levando um material que talvez não seja de qualidade, por causa de um experimento seu. E outra porque o fato de você experimentar coisas demanda mais tempo e o cliente está pagando. Então esse tipo de coisa você tem que às vezes usar como uma escola sua ali, pegar um momento seu, tentar pegar uma mix que você já tenha feito e remixar, mudar a logística de mixagem. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, que não há uma forma exata de você começar. Você vai falar, a gente começa a mixagem pela bateria. Eu acho uma forma boa de começar, uma forma lógica, mas não quer dizer que seja a única forma.